Olá pessoal, nessa quarta aula de transferência de calor, a gente vai entrar então na parte de convecção térmica. Então vai ter uma introdução sobre convecção, uma introdução geral, depois focar na introdução térmica forçada, interna e externa. Convecção de calor. A gente viu na primeira aula de transferência de calor que a convecção é a taxa que ocorre o transporte de calor por convecção é definido pela lei de resfriamento de Newton. Ou seja, a taxa de transferência de calor por convecção é igual ao coeficiente de convecção, H, a área por onde ocorre essa troca térmica e a diferença de temperatura entre a superfície da parede e o fluido. Daí a gente sabe, né, que tanto a condução quanto a convecção precisam do meio para ocorrer, que pode ser um fluido ou, no caso da condução, também um sólido. A convecção é diferenciada da condução pela necessidade de movimentação do fluido. Para o caso limite, para um fluido estático, a transferência de calor vai acontecer exclusivamente por condução. Daí, para o fluido estagnado, então, a gente volta ao limite da condução. Mas convecção, então, tem que ter uma movimentação de fluido. Ou seja, ela pode ser convecção forçada, no caso de utilização de um motor ou de uma fonte de energia externa para a movimentação do fluido, ou pode ser natural devido às correntes que ocorrem por diferença de densidade. Então, o aumento da movimentação do fluido ele vai resultar em maiores taxas de calor, já que vai acontecer uma maior taxa de mistura entre fluido quente e frio. Né? O fluido que está quente, já aquecido aqui nessa placa, por exemplo, ele é retirado e substituído por um fluido frio. Então, quanto maior a velocidade, maior essas taxas de troca de calor. Então, nesse tópico, a gente vai focar em como determinar o coeficiente H. A gente já fez os casos, né, com mecanismos com diferentes mecanismos de troca de calor acontecendo de forma simultânea, mas sempre com H fornecido. De modo geral, o H vai ser obtido por correlações teóricas, para casos laminares simplificados, mas a maior parte mesmo por correlações experimentais. Então, o coeficiente H depende de várias propriedades, tanto do fluido quanto do escoamento. Do fluido, por exemplo, vai depender da viscosidade dinâmica, da massa específica, da condutividade térmica. Do escoamento vai depender da velocidade. Quando é forçado, quando é convecção natural, por diferença de densidade, a força de empuxo. Também vai depender se o regime é laminar ou turbulento e as características geométricas. Comprimento característico, escoamento é interno ou externo. Então, devido à complexidade que é inerente, né, desse grande número de variáveis, normalmente grupos adimensionais vão ser utilizados. Então, o grupo adimensional ele é definido de forma a diminuir o número de variáveis do problema sem perder o sentido físico da análise. O procedimento para a obtenção desses grupos ele é normalmente realizado pelo teorema de Pi-Buckingham, que é um método matemático que você agrupa de forma que as variáveis dimensionais físicas relevantes são reescritas na forma dos grupos adimensionais. O procedimento está descrito normalmente em livros de mecânica dos fluidos, mas não é escopo aqui então do curso. Então a gente vai focar no que esses grupos adimensionais são, os grupos adimensionais que são relevantes, né, a troca, a convecção térmica, o que eles trazem do ponto de vista físico. Então a gente vai focar nisso e também como utilizar isso para determinar o coeficiente H. Então vamos definir primeiramente o que o H significa, o que o H traz, né, do ponto de vista físico. Então, aquela condição de não deslizamento no fluido devido ao atrito viscoso lá na superfície, entre a camada de fluido que está adjacente à superfície sólida, ela vai resultar que ali a condução é puramente por a transporte de calor é puramente por condução. Então vamos considerar o escoamento que vai estar a temperatura T infinito sobre uma placa plana fixa que tem temperatura constante uniforme TS. Então, a troca de calor nessa superfície aqui da placa, ela ocorre puramente por condução, devido então
velocidade zero do fluido. Aí o fluido vai desenvolver um perfil devido à influência do atrito, né, e a tensão de cisalhamento. Com isso, como tem um perfil de velocidade, a gente imagina também que vai ter um perfil de temperatura. Esse T infinito aqui é definido como a temperatura do fluido, uma posição distante suficiente para ela ser mantida constante na análise. Então, na superfície da placa, sabe que o balanço de massa e o balanço de energia ele vai fornecer, né? Tudo que entra nessa superfície aqui tem que ser igual a tudo que sai. Ou seja, calor que está vendo por condução na placa passa para o fluido e tem que entrar, né, na fase fluida como um calor, um fluxo de convecção. Aqui já é escrito na forma de fluxo, considerando que a área de troca térmica é a mesma. Então, devido à condição de não deslizamento, a gente tem essa relação, quantidade de calor, ou fluxo, né, de calor que está chegando por condução na superfície, que está a TS, é adicionada no fluido que sofre convecção. Então, relembrando a lei de Fourier para condução e a lei de Newton para convecção, igualando as duas, a gente tem que HTS menos T infinito é igual a menos K, gradiente da temperatura em Y, já que a temperatura vai variar aqui, né, no eixo Y, na posição Y0, que é a posição da superfície. Isolando o H, eu passo então TS menos T infinito para cá, eu tenho a definição que o H ele é dado pela razão entre o calor conduzido, que seria o fluxo devido à lei de Fourier, pela força motriz da troca térmica convectiva, né? Que seria a temperatura na superfície menos a temperatura do fluido. Então, o coeficiente de convecção térmica vai depender de vários fatores. Então, agora já definindo os fatores que ele realmente depende, o H na convecção forçada, que é a convecção para onde a velocidade tem grande importância, velocidade de escoamento do fluido, ele vai ser função do comprimento característico, da velocidade, da condutividade térmica do fluido, da massa específica, da viscosidade e da capacidade térmica. Essas quatro propriedades do fluido, essas duas do escoamento e da geometria. Na convecção natural, o H vai ser função do comprimento característico, do grupo G, Δρ, que é relacionado com a força de empuxo, condutividade térmica do material, coeficiente de expansão volumétrica, esses dois termos que eu vou explicar melhor na próxima videoaula, que é focado em convecção natural, e também vai depender da viscosidade e da capacidade térmica. Então, beta é o coeficiente de expansão volumétrica, que ele é uma maneira de transformar a força de empuxo em função de um parâmetro térmico da temperatura. E o G, Δρ, seria a gravidade multiplicado pela variação de massa específica entre dois pontos, é nada mais do que a força empuxo. Então, para os dois casos, a gente tem 7 variáveis dimensionais, ou seja, seria bem complicado analisar o efeito de cada variável no H. Então, para facilitar, utilizo então os grupos adimensionais, que nada mais é do que a diminuição do número de variáveis envolvidas, sem perder o significado físico. Para esse caso aqui, então, 3 grupos adimensionais vão ser utilizados. E que é importante ressaltar que, devido a esse caráter empírico, principalmente para escoamento turbulento, as correlações vão ter um desvio relativamente alto, até de 10 a 40% usualmente dos valores que seriam considerados mais exatos, os valores experimentais. Então, independente se a convecção é forçada ou natural, 2 números adimensionais estão sempre nas análises, são os 2 números fundamentais aqui, o número de Nusselt e o número de Prandtl. O número de Nusselt é definido como a razão entre a taxa de calor transferida por convecção e condução, e ele que vai relacionar o H com as outras variáveis. Então, definindo então o número de Nusselt definido como NU, ele é a razão
entre taxa de calor por convecção pela taxa de calor por condução. Se escrevermos as taxas de forma genérica em relação à força motriz, isso é, chamar a diferença de temperatura simplesmente por ΔT, a gente escreve a taxa de calor por convecção como HA ΔT e a de condução como K vezes área ΔT sobre L. Substituindo essas duas equações na definição do Nusselt, a gente cancela o ΔT e a área de troca térmica, a gente chega que o Nusselt é dado por coeficiente de convecção, comprimento característico dividido pela condutividade térmica, ou seja, HL sobre K. O comprimento característico depende da geometria. Por exemplo, para escoamento interno em tubo, o L vai ser substituído por D. Para uma placa de comprimento L, substituído pelo próprio L. O L vira o L como comprimento da placa. Isso a gente vai abordar depois para cada tipo de escoamento, no momento que a gente analisar as correlações. Já o número adimensional de Prandtl vai representar a relação entre as camadas limites hidrodinâmica e térmica. Então, da mesma forma que os efeitos viscosos lá vão formar aquela região de entrada, que vai ter um desenvolvimento do perfil devido à influência do atrito viscoso, quando um fluido que está a temperatura infinito, né, o T infinito, ele entra em contato com uma superfície a temperatura diferente, vai ser desenvolvido também uma camada limite térmica, ou seja, vai ter um perfil de temperatura. Aqui no exemplo TS, considerando um TS aqui diferente da temperatura do fluido, o fluido começa a ter contato com a placa, começa a formar então essa camada limite. Acima da camada limite, a temperatura do fluido é constante, T infinito. Abaixo ele vai ter um perfil, que depende das características de transporte, das propriedades de transporte do fluido. E essa espessura da camada limite é definida como a posição onde a temperatura do perfil atinge 99% da temperatura externa. Então essa temperatura da corrente livre é definida como sempre constante para o regime permanente. Ela é tomada então como uma temperatura de referência nas análises. Então o número de Prandtl vai ser definido como razão entre as difusividades moleculares de quantidade de movimento e de calor. Então a difusividade molecular é um parâmetro que mede qual que é a rapidez do transporte, tanto de quantidade de movimento quanto de calor. Então o número de Prandtl vai ser viscosidade cinemática pelo coeficiente alfa de calor. Relembrando, viscosidade cinemática é a razão entre viscosidade dinâmica e massa específica, e o alfa é a razão entre a condutividade térmica e a capacidade de armazenamento de energia, que é o ρ vezes a capacidade calorífica. Fazendo um rearranjo aqui, né, substituindo μ sobre ρ vezes ρck, o ρ é cancelado. O número de Prandtl pode ser escrito como viscosidade, capacidade térmica, dividido pela condutividade do material. Ou seja, μCp, já que a gente está trabalhando com escoamento, e o Cp é definido como variação de entalpia pela temperatura, então ele já inclui os efeitos da energia de trabalho. Parando para analisar essa equação aqui, a gente vê que o número de Prandtl só vai depender das propriedades do fluido. Então, viscosidade, Cp e K são propriedades moleculares do material. Então, para uma determinada temperatura, o número de Prandtl vai ser constante. Então, dessa forma, ele vai aparecer tabelado também, junto com as outras propriedades térmicas, como o próprio K ou viscosidade. Então, lá nos anexos das propriedades térmicas, já tem o número de Prandtl para determinado fluido. Aqui é importante ressaltar, né, que os casos vão abordar normalmente gases ideais e fluidos incompressíveis, então a pressão aqui não vai influenciar no valor de Prandtl, então determinando uma temperatura, ele vai ser constante para aquela análise. Então, para análise térmica, esses dois grupos que a gente definiu vão estar sempre nas análises. Número de Nusselt, que é a transferência de calor por convecção,
pela transferência de calor por condução, e o número de Prandtl, que relaciona o coeficiente de difusão de movimento, de quantidade de movimento, pelo coeficiente de difusão de calor. Analisando aqui esses dois grupos, é visto que os efeitos da movimentação do fluido ainda não estão definidos. Então, o terceiro grupo dimensional ele vai levar em conta isso. Então, ele vai depender do tipo de convecção, se ela é forçada ou natural, como a gente vai ver a seguir, para a convecção forçada e na última videoaula para a convecção natural. Então, entrando agora em convecção de calor forçada, só revisando, a convecção forçada vai ser caracterizada pela movimentação da corrente de fluido devido a uma fonte de energia externa. A gente sabe lá da mecânica dos fluidos que o número adimensional que vai relacionar, vai definir o regime de escoamento é o número de Reynolds. Então, Reynolds é ρ, velocidade, comprimento característico, pela viscosidade dinâmica do fluido. Então, o comprimento característico vai depender de cada caso da geometria e análise. Então, dessa forma, as correlações experimentais para o coeficiente, as correlações para o coeficiente de convecção forçada, elas vão ter essa forma aqui. O Nusselt vai ser função do número de Reynolds e do número de Prandtl. E vão aparecer normalmente dessa forma. O Nusselt vai ser igual a uma constante vezes o Reynolds elevado a um m, expoente m, e Prandtl elevado a n, sendo que C, mn vão ser constantes empíricas obtidas a partir dos dados experimentais, que levam em consideração, então, o regime de escoamento, o tipo do fluido e a geometria. Daí a convecção forçada pode ser subdividida em dois tipos. Escoamento externo, quando o fluido não está confinado por paredes e a camada limite pode se expandir de forma livre, no caso da placa, escoamento sobre uma placa plana. E o escoamento e a convecção forçada pode ser com o escoamento interno, onde o fluido está confinado, por exemplo, em dutos e tubos. Aqui, né, por exemplo, escoamento entre placas, placa de cima quente, placa de baixo fria, vai ter uma transferência de calor nesse sentido aqui. Então agora o escoamento não é mais isotérmico. A gente tem que definir uma temperatura uma temperatura relevante, né, para determinar as propriedades termodinâmicas. Uma temperatura que consiga representar as propriedades de transporte. Para o escoamento externo, a temperatura do filme é mais adequada. Ela é simplesmente uma média entre a temperatura da superfície e a temperatura da corrente do fluido. Então a média é simples. Daí utiliza-se esse valor da temperatura do filme para obter as propriedades de transporte do fluido. Para facilitar a escolha da correlação experimental, eu fiz um fluxograma explicando então passo a passo. Então, primeiramente, tem que se definir se o escoamento tem que analisar se o escoamento é forçado. Ele pode ser externo ou interno. Se for externo, trabalha com a temperatura do filme. Se for interno, trabalha com a temperatura média do fluido, que é o TB, o B que é de Book, do termo em inglês, que ele vai ser dado pela temperatura de entrada mais temperatura de saída sobre 2. Então, a média entre o que entra e sai do fluido. Depois eu explico melhor na parte de convecção forçada interna. Definida a temperatura do filme, vai nas tabelas e apêndices e obtém as propriedades de transporte. Para escoamento, para convecção térmica forçada, importante são essas variáveis: viscosidade, massa específica, condutividade térmica e o número de Prandtl. Determinado isso, tem que se calcular o número de Reynolds. Com Reynolds, escolher a correlação em função do Reynolds e do Prandtl e também o tipo da geometria. Com isso, calcula-se o número de Nusselt. E com o número de Nusselt é possível então determinar o coeficiente de convecção H e as demais variáveis do problema. Se dos problemas for determinar a temperatura, taxa de transferência de calor, etc. Isso vai ficar mais claro
ao longo dos exercícios. Então, começando as correlações, primeiro, convecção forçada sobre placas. Convecção forçada externa, então escoamento sobre placas. Aqui, como o escoamento ele é externo, a camada limite pode se expandir sem influência do confinamento. Então, o número de Reynolds ele é definido como número de Reynolds local. Então, no início, o escoamento começa suave, o escoamento vai ser laminar. E ele vai evoluindo ao longo do eixo axial. Vai chegar a uma determinada posição a partir do começo da placa, que o escoamento entra em transição e depois fica totalmente turbulento. Então existe um X crítico, que seria um comprimento crítico, onde ocorre essa transição de regimes. Define-se então o Reynolds X, que é o Reynolds local, que é dado por ρV, X sobre μ, ou seja, o comprimento característico agora vira a posição da placa a partir da borda de entrada, que seria o ponto zero. E X crítico, XR seria o X crítico, é a posição onde tem a transição. E para placas, a transição ocorre no número de Reynolds de aproximadamente 5 vezes 10 a quinta. Não mais aquele valor de 2.300 para tubos. Então, para cada tipo de geometria, a transição vai ocorrer por um determinado número de Reynolds. Então, para placas, 5 vezes 10 a quinta. Daí, para cada tipo de escoamento e regime, existe uma correlação para determinar o número de Nusselt. Então, para uma placa plana laminar, o coeficiente local sempre relacionado com o subscrito x, ele é dado por essa expressão, 0,0332 Reynolds elevado a meio, Prandtl elevado a 1/3, e a faixa de validade, que o número de Nusselt local é hx sobre k, então substituir comprimento característico pela posição da placa, mesma coisa para o Reynolds, e o número de Prandtl, como só depende das propriedades do fluido e da temperatura, fica da mesma forma. Além disso, pode-se obter também um coeficiente médio de transferência de calor, baseado no número de Nusselt médio, que ele sai da integração do H em função de dx em toda a placa. A integração aqui, que vai ser basicamente integrado aqui, é o número de Reynolds, que tem a posição do x, já que a integração é em x. Então vai ser a integração número de x elevado a meio, que resulta que no final o coeficiente médio vai ser 2 vezes o valor do local. Por isso que aparece que dobra aqui o valor da constante. Daí o número de Nusselt médio vai ser, agora ao invés da posição da placa, utiliza-se o L, que é o comprimento característico da placa, ou o comprimento total dela, número de Reynolds também, e lembrando, por utilização da temperatura do filme, esse tipo de escoamento. A placa pode estar sob regime turbulento de escoamento. Daí aqui, número de Nusselt local e médio. E a placa pode também sofrer um escoamento misto, ou seja, igual está ilustrado aqui, pode ter os dois regimes acontecendo. Nesse caso aqui da placa está em regime turbulento já, duas formas, ou a placa pode utilizar algum dispositivo aqui para acelerar a turbulência, um anteparo aqui para fornecer uma perturbação para o escoamento e já correr a transição logo no início, ou analisar apenas a região turbulenta, caso a velocidade do escoamento seja muito alta e o comprimento crítico que seja desprezível em relação ao tamanho da placa. Agora, convecção forçada externa ao redor de esferas. Então tem o fluido com temperatura infinita e velocidade, chegando numa esfera, tem temperatura Ts superficial. Aqui a gente só tem o coeficiente médio, então o Nusselt D, o Nusselt barra aqui, para lembrar que é médio, faixa de validade, Nusselt vai ser igual a 2 mais 0,4 Reynolds com comprimento característico D, duas parcelas de Reynolds, Prandtl, e aqui aparece um grupo dimensional um pouco diferente, que é esse viscosidade dividido por viscosidade S. Eu vou explicar ele.
mas aqui só revisando, é o Nusselt em função do diâmetro, então o comprimento característico vira o D, que é o diâmetro da esfera, o Reynolds também, e o número de Prandtl da mesma forma que já é definido. Daí correlações desse tipo, que aparecem esse grupo adimensional, μ sobre μs, poderia ser outra propriedade, por exemplo, ρ sobre ρs. O importante é que tem uma razão entre o valor da propriedade por um valor com subscrito S, o S significa na superfície. Então esse grupo dimensional aqui, ele não vai utilizar a temperatura do filme. Esse tipo de correlação que tem esse grupo dimensional não utiliza a temperatura do filme para obter as propriedades do fluido. Esse grupo já vai representar a correção da temperatura devido a essa diferença de temperatura, né, entre o fluido e a superfície. Então, a propriedade μ seria tomada a temperatura do fluido e o μs, a propriedade tomada a temperatura da superfície. Por exemplo, considera uma bola de aço de 300 graus Celsius sendo resfriada por ar, que está a 25 graus Celsius. Como que ficaria, né? Aquela expressão. Então, as propriedades do ar são tomadas a 25 graus, todas as propriedades, ρ, condutividade K, Cp, número de Prandtl, e a viscosidade seria corrigida. Então, a viscosidade seria, né, o μ sobre ms seria a viscosidade do ar a 25, dividido pela viscosidade do ar a 300, que é a temperatura da superfície. Então, nesse caso aqui, não precisa utilizar a temperatura do filme, e sim fazer essa correção. Outro tipo de convecção forçada seria ao redor de cilindros. Vamos ter um cilindro com temperatura Ts e, por exemplo, um ar escoando ao redor de uma tubulação de vapor. Para esse tipo de escoamento, as expressões vão ser dessa forma: Nusselt, função do diâmetro, igual a constante, Reynolds elevado a m, que é uma constante empírica também, e o Prandtl elevado a 1/3. Então, para tubo de seção, cilindros de seção circular, a gente tem várias faixas de Reynolds e vários constantes C. Por exemplo, fez o cálculo do problema, o Reynolds deu 10.000. Utiliza essa correlação, com o C valendo 0,193 e o M valendo 0,618. Reynolds deu 10. Então utiliza o C vale 0,911 e o M 0,385. Então aqui o Nusselt é a função do diâmetro, o Reynolds também, e o número de Prandtl. Nesse caso, a temperatura do filme é utilizada para as propriedades de transporte. O escoamento pode ocorrer também ao redor de cilindros que têm seção não circular. Algumas tubulações específicas, né? Por exemplo, a seção pode ser quadrada, está nessa orientação, ou está nessa orientação. Para cada tipo de seção e orientação, vai ter um valor das constantes C e M. Pode ser hexagonal também, ou simplesmente tratado como uma placa vertical. É importante sempre verificar a faixa do número de Reynolds que é válido. Lembrando que aqui são só algumas correlações, existem muito mais outras na literatura. Então, caso a análise do problema não caia dentro da faixa de validade, sempre bom dar uma olhada na literatura porque tem mais correlações disponíveis. Então, novamente, o D, comprimento característico, função aqui da figura, número de Reynolds, número de Prandtl e novamente a temperatura do filme para a utilização das propriedades térmicas. Para exemplificar tudo isso, fazer o exercício 4.8. Então, tem uma tubulação de vapor com diâmetro 10 cm, tem um longo trecho de superfície a 110 graus Celsius. Essa superfície está exposta ao vento. Então, determinar a taxa de transferência de calor por unidade de comprimento do tubo, se ar a 1 atm 10 graus Celsius está escoando 8 metros por segundo ao redor do tubo. Então, o que é necessário ser determinado aqui é a taxa de calor por unidade de comprimento, ou seja, quanto de calor que o tubo está perdendo
para o ambiente devido a esse não isolamento da tubulação. Então, analisando, a gente vai considerar escoamento permanente e as propriedades térmicas constantes. O escoamento, nesse caso, é externo e a convecção é forçada, já que o vento também é considerado como uma fonte de energia externa, já que a velocidade é considerável. Geometria, um tubo de seção circular. E a condição térmica, temperatura da superfície é constante. Para determinar a taxa de transferência de calor, a gente precisa primeiramente determinar o H. Lembrando a lei de Newton-resfriamento, que é a equação da taxa de convecção. A área de troca térmica seria toda a casca do cilindro. A gente vai desprezar aqui as áreas da borda, né, já que a gente está analisando por unidade de comprimento, então seria πdl. Substituindo lá e passando a área dividindo, a gente chega na equação 1. Então, para determinar a taxa de calor por unidade de comprimento do tubo, eu preciso saber o coeficiente H, diâmetro fornecido, temperatura também. Portanto, como é determinado o H? Para escoamento forçado externo, a gente tem esse fluxograma aqui. Primeiramente, determina a temperatura do filme. Com essa temperatura, obtém as propriedades. Com as propriedades, calcula o número de Reynolds e escolhe a correlação em função do Reynolds, Prandtl e geometria. Com isso, determina o número de Nusselt, por fim, o coeficiente H, e depois volta na equação 1 para determinar o Q sobre L. Começando então pela temperatura do filme, vai ser 110 graus da superfície mais 10 do ar, sobre 2, 60. Então, o ar 60 graus tem as propriedades dadas na tabela A15 do anexo: massa específica, condutividade térmica, viscosidade de Prandtl, que são os importantes para a análise. Determinando então o número de Reynolds, 1,059 vezes 8 metros por segundo, 0,1 metros de diâmetro, pela viscosidade do ar a 60 graus. Dá 42.191,23. Definindo então a correlação recomendada, notando que o Prandtl vale 0,72 e a correlação é válida para qualquer valor acima de 0,7. Então é válida para esse número de Prandtl. Para o número de Reynolds de 42.191, a gente tem essa faixa aqui, onde o C vale 0,027 e o M 0,805. Portanto, nossa correlação para o número de Nusselt fica da forma 0,027, Reynolds elevado a 0,805 e Prandtl elevado a 1/3. Substituindo os valores, tenho que o número de Nusselt é 127,983. E o número de Nusselt traz, né, o coeficiente de convecção térmica relacionado, né, com o diâmetro e a condutividade térmica do fluido. Então, isolando o H, eu tenho que vai ser igual ao Nusselt multiplicado pela condutividade pelo comprimento característico, nesse caso o diâmetro. Substituindo condutividade e o diâmetro, eu tenho que o H, coeficiente de convecção, para esse caso é 35,937 watts metro quadrado Kelvin. Com isso, consigo então voltar à equação 1 e substituir os valores. Então, H, 35,937, π, 0,1 diâmetro, é a diferença de temperatura. Tudo no SI, eu tenho que a quantidade a taxa de calor dissipada, então, é de 1.128,99 watts para cada metro de tubo, ou seja, aproximadamente 1,13 kW por metro. Entrando agora em convecção térmica interna, a gente vai tratar dois casos específicos. Vai considerar sempre regime permanente e também que para o processo de aquecimento, todo o calor adicionado, né, pelas paredes da tubulação vai ser transferido para o fluido, ou seja, a gente vai desconsiderar possíveis dissipações para o ambiente. A gente vai partir do balanço de energia, balanço geral de energia. Então, o que acontece nesse caso? Tem um fluido uma temperatura de entrada, T ent, e vai ser a temperatura T sai.
e vai ter a transferência de calor pela parede. Aí os dois casos específicos são um que pode manter a temperatura da superfície da parede constante, o segundo caso, a gente pode trabalhar com fluxo constante da parede. Então, em ambos os casos, o balanço geral de energia sempre fornece uma ideia da quantidade de calor que foi trocada. Então, o balanço de energia geral, lá de termodinâmica, é dado, né, pelo saldo entre calor e trabalho de eixo. Como é uma entrada e uma saída, trabalho na forma de delta aqui já, vazão mássica. Uma só, processo vai ter regime permanente. ΔH, variação de entalpia, mais a variação de energia cinética, mais a variação de energia potencial. Velocidade 1 igual a velocidade 2, a gente vai tratar tubos com comprimento, com área da seção constante, diâmetro constante. Tubo horizontal, então Z1 igual a Z2. Sem trabalho de eixo, só a troca térmica, que seria aquele balanço de energia que a gente fez para os trocadores de calor lá, ainda no tópico de termodinâmica, durante as aulas presenciais. Ou seja, a taxa de transferência de calor é igual a vazão mássica vezes o ΔH, variação de entalpia. Eu posso reescrever como MCP ΔT. Então, transformando ΔH em CP ΔT, que pode ser escrito em função das temperaturas que sai e que entra. Então, esse é o balanço, essa é a equação do balanço de energia para a troca térmica no tubo horizontal, escoamento interno permanente. Então, ela já dá, né, a quantidade de calor transferida. Sabe? Isso se tiver conhecimento das temperaturas de entrada e saída. Para determinar essas temperaturas de entrada e saída, a gente vai ter que trabalhar um pouco com convecção. Então, como eu falei, dois casos de convecção interna, duas condições térmicas. Vou chamar aqui de primeira condição térmica o fluxo térmico constante, então QS constante na parede. Lembrando, taxa de calor pode ser relacionada com fluxo, conhecendo-se a área de troca térmica. E essa mesma taxa, considerando que não há perdas de calor para o ambiente, todo o fluxo térmico fornecido que vai passar para o fluido que está em escoamento, tem que ser igual, então, a MCP, o ΔT, que do balanço de energia. Isolando a temperatura que sai, eu consigo uma expressão para ela, para saber, né, qual é a temperatura que sai em função da temperatura que entra e das condições térmicas e de vazão do escoamento. Então, aqui o T sai e o T que entra são temperaturas do fluido. Para saber a temperatura da parede, já que a informação que a gente tem nesse caso aqui é que é o fluxo da parede, a gente vai partir da lei de Newton de convecção, escrita em termos de fluxo. Então, o fluxo de convecção na superfície, fluxo térmico, né, que a superfície vai fornecer para o fluido, é igual a coeficiente de convecção, temperatura da superfície menos Tm, que é a temperatura média do fluido na seção da tubulação. Se eu isolar o Ts, eu tenho então a temperatura na superfície em função da temperatura do fluido e das condições térmicas, né, do fluxo térmico e do coeficiente de convecção. Então, Ts é a temperatura da superfície, que vai ser uma temperatura local, e Tm é a temperatura média local do fluido. Então, numa dada seção superficial, seção transversal, qual a temperatura que o fluido está lá? Por exemplo, se o Tm for igualado ao T que sai, que vem do balanço de energia, o Ts vai ser a temperatura logo ali na borda da saída do tubo. O que é importante ressaltar, para esse caso de fluxo térmico, a temperatura vai ter um comportamento linear ao longo do tubo. Ou seja, ela vai aumentando de forma gradual e linear do início até a saída do tubo. Segundo caso, temperatura da parede constante. Então, nesse caso aqui o Ts é mantido constante. Para esse caso, precisamos fazer um balanço de energia mais detalhado no volume de controle infinitesimal. Considerando então o fluido incompressível, escoamento permanente, recebendo calor por convecção a partir da superfície, a gente tem então esse volume de controle infinitesimal de comprimento ΔX, dx. Do lado esquerdo aqui da face do
volume de controle, temperatura M, temperatura média. Nessa face direita, a temperatura vai ser Tm mais um delta Tm. Então está entrando aqui quantidade de energia relacionada com MCP Tm e está saindo MCP Tm mais delta M. Temperatura da superfície do tubo aqui, Ts. Portanto, tem uma transferência de calor infinitesimal de ΔQ, que é igual, que é proporcional à taxa de transferência por convecção, que seria H, temperatura S menos a temperatura média da seção, pela área infinitesimal. Então, balão de energia nesse volume de controle azul fica simplesmente dado por taxa de calor que entra igual a taxa de calor que sai, já que é regime permanente. Está entrando MCPTM, também está entrando calor convecção, considerando que o TS é maior que Tm, ou seja, processo de aquecimento do fluido. E está saindo MCP Tm mais ΔM, ΔTm. Se eu passar a agrupar, né, esses grupos que estão relacionados com a vazão mássica e a capacidade calorífica, de calor específico, então eu passo para lá, eu fico com os termos aqui em comum. Note que esse termo aqui é igual a esse, só que com sinal invertido. E do outro lado eu tenho o termo da convecção. Portanto, como esses dois termos são iguais, eu cancelo ele. E eu fico com o lado esquerdo da equação como MCP ΔTm igual ao termo relacionado com o transporte de calor por convecção. Para conseguir tirar a informação dessa equação, eu tenho que dar um rearranjo, porque eu quero saber como o Tm está relacionado com a variação da área, porque é essa área que eu posso transformar em comprimento. Então, rearranjando aqui, fico como aqui tem um Tm desse lado também, tem que agrupar tudo se eu quiser fazer essa integração. Então, passando Ts menos Tm para dividindo o termo dTm, e também passando MCP para o outro lado, chego nessa relação. E aqui, o que é possível fazer é que o dA, que é a área infinitesimal, pode ser escrita em função do perímetro do tubo e, consequentemente, do seu comprimento. Então, o dx vai ser variável, enquanto o perímetro não, já que a seção do tubo ela tem área constante. Então, a equação fica reescrita dessa forma. dTm dividido por Ts menos Tm igual a HPm sobre MCP dx. Se integrar essa equação entre x igual a zero, seria o início do tubo, temperatura média da seção do fluido igual a temperatura de entrada, até x igual a L, que é o final do tubo, onde a temperatura média do fluido é a temperatura de saída, eu tenho, fico dessa forma. Do lado esquerdo, integração entre temperatura de entrada e de saída, e do lado direito, integração entre 0 e L. Note que H, perímetro, vazão mássica e CP, eles independem, eles são constantes em função do x, então posso tirar para o lado de fora da integração e resolver a integral. Então, resolvendo a integral da temperatura, primeiro, note que essa integral aqui, ela tem a mesma forma que essa mostrada aqui, né? dy dividido por a menos y, sendo a uma constante, essa integração aqui vai dar menos ln de a menos y. Lembre-se que o Ts é constante e o Tm seria a nossa função y. Ou seja, essa integração vai dar menos logaritmo de Ts menos Tm, sendo que o Tm traz os limites da integração entre T entrada e T saída. Portanto, fica menos ln de Ts menos T sai, menos o logaritmo de Ts menos T entra. Portanto, o termo da entrada fica positivo, o da saída fica negativo. Posso escrever eles agrupados pela propriedade do logaritmo.
Voltando então à expressão que a gente obteve do balanço infinitesimal, todo lado esquerdo da equação vale o logaritmo das diferenças de temperatura, temperatura de superfície menos temperatura de entrada do fluido, dividido pela temperatura de superfície menos temperatura de saída do fluido. Enquanto do lado direito, a integração dá simplesmente de 0 a L dx dá simplesmente o próprio L. Após alguns rearranjos, como a gente quer isolar, quer saber a temperatura que sai, a gente faz alguns rearranjos, chega numa expressão dada por essa equação aqui. Só que notando, né, que o PM vezes L seria a área total, já que o perímetro vezes o comprimento total do tubo. Então a temperatura que sai ela vai ser igual à temperatura da superfície menos a diferença entre a temperatura da superfície e a temperatura de entrada, multiplicado pelo exponencial de menos o coeficiente de convecção, área, dividido por evasão máxima CP. E é importante aqui ressaltar que aqui o comportamento não vai ser mais linear, igual era por causa do fluxo térmico constante da parede. Agora o comportamento é exponencial da temperatura ao longo do tubo. Daí qual seria a temperatura média representativa para esses casos de convecção forçada externa? Para escoamento interno, ao invés da temperatura do filme, é utilizar a temperatura média do fluido, que é o TB. O B vem da expressão bulk, que seria o seio do fluido em inglês. Então, determina-se a temperatura média do fluido como a temperatura que entra, mais a temperatura que sai sobre 2. Para os casos tipo 2, a gente não vai saber a temperatura de saída do fluido diretamente. Então, inicialmente, deve-se avaliar as propriedades da temperatura do filme e depois comparar se o TF está muito longe do TB. Se a diferença for pequena, de modo que as propriedades de transporte apresentam praticamente os mesmos valores nessas duas temperaturas, não é preciso recalcular as propriedades. Então, no caso tipo 2, pode estimar de início aqui a temperatura do filme como uma temperatura de referência. E a temperatura do filme fica dada em função da temperatura de entrada, que vai ser uma temperatura normalmente conhecida. Normalmente a gente não sabe a temperatura de saída e sabe a de entrada. Daí, entrando nas correlações agora, começar com o escoamento laminar. Então, de mecânica dos fluidos, sabemos que o regime laminar corre para o número de Reynolds até 2300. Então, nesse caso de regime laminar, a característica principal é que não tem macromistura. Então, toda a transferência de calor ela vai ser dominada por efeitos de difusão molecular, ou seja, de condução de calor. Nesse caso, tem uma solução analítica para a região plenamente desenvolvida, e foi visto que o número de Nusselt é constante, e ele vai depender apenas da condição térmica, se a temperatura é constante na parede ou se é fluxo constante na parede. Então, o número de Nusselt vai ser definido como H, diâmetro hidráulico, já deixando generalizado, dividido pela condutividade térmica, isso é igual a uma constante. E a constante depende, então, da seção transversal do tubo. Por exemplo, tubo circular, trabalhando com regime laminar, temperatura da parede constante, o Nusselt vale 3,66. Se for fluxo constante, o Nusselt aumenta para 4,36. Para um duto triangular com ângulo θ aqui de 60 graus, trabalhando, por exemplo, com fluxo constante na parede, fluxo térmico constante na parede, o número de Nusselt seria 3,11. Com isso, sabendo também já o diâmetro hidráulico e a condutividade térmica do fluido, é possível determinar diretamente, então, o coeficiente H. Apenas se lembrando, o diâmetro hidráulico é 4 vezes a área pelo perímetro molhado. Para o escoamento turbulento, devido à complexidade que a gente já estudou em mecânica dos fluidos, sabe que a gente não tem solução analítica nem para o escoamento e também não para troca de transferência de calor nesse tipo de regime. Então, o Nusselt vai ser a partir de correlações experimentais. Uma correlação bem utilizada é dada como Nusselt é igual a 0,023 Reynolds elevado a 4/5 vezes o expoente elevado a n.
que é válida para escoamento totalmente desenvolvido, para as duas condições, tanto fluxo térmico constante como temperatura da superfície constante. Para a faixa do Reynolds acima de 10.000 e para Prandtl entre 0,6 e 160. O expoente N do número de Prandtl é 0,4 quando para caso de aquecimento, ou seja, temperatura superficial maior que a temperatura média do fluido, e 0,3 para caso de resfriamento. Para exemplificar, vamos fazer um exercício 4.9. Então aqui a água deve ser aquecida de 15 para 65 graus por um tubo, quando ela escoa por um tubo que tem diâmetro interno 3 cm e 5 metros de comprimento. O tubo está equipado com uma resistência elétrica, que fornece aquecimento de forma uniforme ao longo de toda a extensão do tubo. A superfície externa está bem isolada, ou seja, todo o calor que a resistência elétrica gera, ela é transferida para a corrente de água. Aí deve-se fornecer 10 litros por minuto de água quente, determinar a potência do aquecedor e a temperatura da superfície interna na saída do tubo. Então, deve-se determinar a potência elétrica e a temperatura na saída, considerações regime permanente, propriedades térmicas constantes. Classificação do escoamento, né? Ele é interno e é forçado. O tubo tem seção circular. E a condição térmica seria fluxo térmico constante, que é o problema do tipo 1 que a gente viu agora há pouco na análise térmica. Classificação da análise térmica, né, desse caso. Considerações adicionais. Então o tubo vai estar isolado, portanto todo o trabalho elétrico que a resistência vai fornecer vai ser transformado em calor. Ou seja, trabalho elétrico igual a taxa de transferência de calor, já que não há dissipação para o ambiente. Então, partindo da análise térmica, considerando que potência elétrica é igual a quantidade de calor, que consequentemente é igual a vazão máxima, Cp, e a diferença de temperatura entre a saída e a entrada. Isso do fluido. Então, nesse caso, como a gente já conhece as duas temperaturas de entrada e saída, a temperatura média do fluido é utilizada para determinar as propriedades térmicas. Então, calculando o TB, 15 mais 65 dividido por 2, 40 graus Celsius. Então, a água a 40 graus. Pela tabela 9 do anexo 1, disponível no repositório de dia, a gente pode utilizar as propriedades do líquido saturado, da água saturada, na mesma temperatura. Lembrando lá do primeiro tópico do curso de termodinâmica, que a gente pode aproximar, então, as propriedades térmicas do líquido subresfriado, que a água a 40 graus está bem longe do ponto de ebulição, do líquido saturado dessa mesma temperatura. Então a gente pode usar a tabela da água saturada. Então Cp para água líquida a 40 graus e a massa específica. Voltando aqui para a equação do balanço de energia, a gente precisa saber a vazão máxima. Foi dado que a vazão volumétrica é 10 litros por minuto. Então substituindo aqui, fazendo a conversão, massa específica, vazão volumétrica, aqui só convertendo de litro por minuto para metro cúbico por segundo. No final, a gente tem que a vazão máxima é 0,165 kg por segundo. Voltando então ao balanço de energia, substituindo os valores. Vazão máxima, Cp, diferença de temperatura. A potência elétrica necessária para aquecer então 10 litros por minuto de água nesse tubo é 34.477 watts, ou seja, aproximadamente 34,5 kW, que é a resposta do item A. Para determinar a temperatura da superfície do tubo na saída, a gente tem que, de alguma forma, relacionar a taxa de calor com o fluxo de calor, a taxa de calor por convecção. Como a gente viu lá, a partir da lei de Newton de resfriamento, escrito em termo de fluxo, a temperatura de saída vai ser a temperatura média do fluido, mais a razão entre taxa de calor, entre o fluxo de calor por convecção pelo coeficiente de convecção H. Como é necessário saber a temperatura do fluido da parede do tubo na saída, nosso Tm, que vai representar então a temperatura do fluido na saída, ou seja, Tm vai ser
65 graus foi fornecido. Então, é necessário saber o fluxo e o H. Começando pelo fluxo. O fluxo é taxa de calor pela área, onde ocorre a troca térmica. Então, considerando que o diâmetro externo é igual ao interno, ou seja, a espessura do tubo é pequena para alterar a área de troca térmica, já que não foi fornecida a espessura, a área de troca vai ser simplesmente πdL. Fazendo o cálculo, os 34.447 watts do item A, diâmetro de 3 cm e 5 metros de comprimento do tubo, o fluxo de calor é 73.162,47 watts por metro quadrado. Já para determinar o H, a gente tem que fazer todo aquele caminho. Agora, o escoamento é forçado, só que interno. A gente já obteve, né, as propriedades médias do fluido na temperatura Tb. Isso é, viscosidade, massa específica, quantidade térmica e operante. A gente precisa, então, determinar o número de Reynolds e escolher a correlação. Com isso, determinar o número de Nusselt e depois determinar o H. Então, do item A, a gente sabe que o Tb é 40. Pegando as propriedades da água nessa temperatura, então, condutividade 0,631, viscosidade e número de Prandtl. Calculando o número de Reynolds. Lembrando que a gente tem a vazão e não tem a velocidade média. Então, a velocidade média é relacionado com a vazão como velocidade média, vazão volumétrica, pela área da seção do tubo, área da seção transversal. Calculando aqui, então, nossa vazão volumétrica no SI, ela vai ser dada pela vazão mássica, 0,165, dividido pela massa específica, que dá 1,66 10 a menos 4 metros cúbicos por segundo. E a área da seção, πd ao quadrado sobre 4, que dá uma área de 7,068 10 a menos 4 metros quadrados. Substituindo, determinando a velocidade média, 0,236 metros por segundo. Enfim, a gente consegue então calcular o número de Reynolds. Substituindo os valores para o diâmetro de 0,03 metros, Reynolds é 10.747. Portanto, regime turbulento. Se o regime é turbulento, a correlação apresentada aqui na aula recomendada é Nusselt igual a 0,023, Reynolds elevado a 4 quintos e Prandtl elevado a n, sendo que o n vale 0,4 para aquecimento, que é o caso em análise. E essa correlação é válida para o Prandtl de 0,6 a 160 e o Reynolds acima de 10.000. Portanto, todas as recomendações que foram confirmadas e também o fato do escoamento estar desenvolvido. Lá ainda de mecânica dos fluidos, a gente viu que o comprimento de entrada turbulento é aproximadamente 10 vezes o diâmetro, ou seja, 0,3 metros. Então, desse tubo, 5 metros, 0,3 iniciais vão estar em desenvolvimento. No entanto, 4,7 metros está desenvolvido. Como o comprimento de entrada turbulento é bem menor que o comprimento total do fluido, a gente pode considerar que o escoamento está desenvolvido, portanto, utilizar essa correlação. Como eu falei, aqui nas aulas apresentando algumas das correlações disponíveis, caso seja necessário, a gente pode buscar outras na literatura para condições específicas, por exemplo, se o escoamento não tivesse desenvolvido. Então, utilizando a correlação recomendada, substituindo os valores de Reynolds e Prandtl, o Nusselt dá 69,33. Abrindo o Nusselt, então, no coeficiente e substituindo os valores, eu tenho que o H é igual a 1458,34 watts por metro quadrado Kelvin. Um coeficiente bem alto de troca térmica. Agora, então, sabemos tudo, sabemos Tm, que é a temperatura de saída do fluido, o fluxo e o H. Basta substituir. Então, fica, a temperatura da superfície na saída vai ser 65 graus, que é a temperatura média do fluido na seção, mais a razão entre fluxo térmico e coeficiente de convecção. Então, na saída,
o tubo tá, a superfície do tubo está numa temperatura de 115,17 graus Celsius, que é o item B. Então, nessa aula, a gente abordou a introdução mais aprofundada sobre convecção, né? A gente aprofundou os conhecimentos em convecção e definiu como é determinadas correlações para convecção forçada, tanto interna quanto externa. E na interna a gente trabalhou com duas condições térmicas, que seria a temperatura superficial constante ou fluxo constante. Na próxima e última videoaula a gente trabalha com convecção natural e daí fechamos o curso. Então até a próxima aula.